Fala galera, tudo bem? Bom, eu tentei postar esse vídeo de uma outra forma, só que ele ficou muito pesado e acabou não dando para eu postar. Eu tentei fazer dessa forma porque eu acho que, pelo menos aqui no YouTube, vai ficar salvo, vocês podem assistir várias vezes do que a gente simplesmente fazer uma única aula, certo? Bom, então nós vamos dar continuidade no assunto de espinha bífida e nós vamos falar hoje sobre a classificação funcional. Porque é importante nós sabermos sobre essa classificação funcional, porque o próprio nome já diz, nós vamos classificar a nível motor o que o paciente consegue fazer e quais músculos ali ele tem funcionantes, certo? Então assim, o nível motor dele vai ser sempre abaixo da raiz motora lesionada. Então a partir do momento que nós temos uma raiz motora lesionada, a gente chama isso de nível motor, e abaixo disso nós vamos ter então os músculos que ele ainda tem funcionantes, né? E daí vamos fazer a classificação funcional dele. Bom, o primeiro nível que nós temos aqui é o nível torácico, certo? Independente se esse nível vai ser superior a T12 ou não, os membros inferiores eles vão apresentar uma paralisia flácida, ou seja, não temos hipertonia, tá? Aqui nesse caso. Ele só não vai ter movimentação dos membros inferiores até T12. Acima de T12, nós podemos ter, além da paralisia dos membros inferiores, os pacientes eles podem apresentar déficit de força na musculatura de tronco, então ele vai ter um déficit de controle de tronco e apresentar também uma paresia dos membros superiores, certo? A deambulação desse paciente vai ser através do uso do tutor longo com cinto pélvico ou uma órtese do tipo RGO, que vocês vão estudar lá na disciplina de órtese e próteses, certo? Mas tá, isso quando ele ainda for criança, certo? Porque numa vida mais adulta, esse paciente vai querer ser cadeirante, por diversos motivos. Um dos é porque esse paciente ele vai ter um baixo gasto energético, sendo propenso a ser obeso. E isso vai dificultar e trazer muito cansaço, dores, quando esse paciente utilizar esse tipo de órtese com a presença de uma muleta. Certo? Então ele vai preferir ser cadeirante, porque ele vai ter que exercer um gasto muito grande para se locomover, Então aqui nós podemos ver que esse paciente vai ter uma postura de rotação externa, tá? Com paralisia dos músculos dos membros inferiores. Isso a gente pode dizer que ele vai ter uma postura de abandono, certo? Rotação externa lá prediz que a gente chama de postura de abandono. Bom, partindo para o lombar alto, ele vai ser classificado de L1 a L3, tá? Esses pacientes eles vão apresentar então alguns músculos funcionantes, certo? Como eles, os psoas, os adutores, mas aqui nós vamos colocar o adutor longo, certo? E evidencialmente esse paciente vai ter o quadríceps, tá? Mas não são todos os casos de lombar alto. E os casos que nós temos, esse quadríceps ele não vem com uma força completa, certo? Ele vai vir com uma paresia do músculo quadríceps. Ele não vai ter uma força, podemos dizer aí, igual da musculatura de psoas e adutores. Ele vai ser mais fraco, certo? O seu prognóstico para deambulação é de uma deambulação regular, tá? Ou seja, de marcha domiciliar a marcha comunitária. Se vocês não sabem, a gente vai falar isso depois. Mas a gente fala que essas marchas são a curtas distâncias, tá? Eles também vão fazer o uso de órteses como tutor longo com cinto pélvico, vão utilizar de andador ou de muletas, certo? Mas, no mesmo caso do torácico, esse paciente na vida adulta ele vai preferir ser cadeirante, certo? Exatamente pelo alto gasto energético que ele vai ter que desempenhar para utilizar e para deambular. O nível lombar, ele vai ter uma atividade dos músculos extensores e dos flexores, como a gente disse, mas os músculos flexores eles vão estar com uma tendência maior, certo? E isso vai levar então uma contratura lá no movimento de flexão de coxa, ou, por exemplo,
o iliopsoas ele vai trabalhar mais, e isso vai favorecer então o aparecimento de um femur que a gente chama femur valgo, ou seja, nós temos uma flexão de coxa e uma flexão de quadril, como vocês queiram chamar, e isso vai trazer então a contratura, certo? E ainda a gente continua lá com a posição de abandono, certo? Por isso que esse paciente vai adquirir esse femur valgo, exatamente pela contratura da musculatura de flexores, porque eles são os que mais, ou quer dizer, os únicos músculos ativos ali, e o psoas também. E como eles não têm musculatura abaixo disso, as crianças vão ter esse predomínio, tá? De uma flexão de coxa, principalmente em posição prona, como vocês podem ver aí nessa imagem, certo? Isso pode levar às subluxações, como a gente já tinha falado lá, como lesões ortopédicas. Bom, o lombar baixo, a gente vai dizer que os músculos preservados que eles têm são de L4 até L5. Então, os adutores, o psoas, o quadríceps, os flexores mediais de joelho, como o reto femoral, o vasto medial, certo? E eventualmente, então, ele vai ter o músculo tibial anterior e o glúteo médio. Então, a gente segue a mesma linha do quadríceps lá. Ele pode ter uma paresia desses músculos, eles vão ser mais fracos, tá? O prognóstico de deambulação vai ser bom. Normalmente eles vão usar órteses suropodálicas e podem usar muletas canadenses, certo? Quando criança, né, eles vão utilizar os tutores longos, porque eles ainda não têm uma destreza muito grande para utilizar muletas canadenses, certo? Então aqui a gente tem uma criança do tipo lombar baixo, tá? Vocês podem observar ali que ela tem uma boa flexão de quadril e a extensão dos joelhos, certo? E o nível sacral, tá? No nível sacral, os músculos preservados vão ser todos aqueles que a gente já falou, psoas, adutores, quadríceps, os flexores os mediais do joelho, os extensores de quadril, glúteo médio, músculo tibial anterior e os flexores plantares. Mas aqui no caso, os flexores plantares podem ter então uma paresia, certo? Aqui eles não vão necessitar de nenhuma órtese para debulação, tá? O único cuidado que a gente tem que falar com essa família é quanto ao pé neuropático, porque ele vai ter ali falta de sensibilidade na região dos pés e isso pode levar a diversas outras alterações, né? Trazer feridas e isso pode levar até uma amputação se não bem cuidado, certo? O nível sacral, como ele tem uma fraqueza lá da musculatura intrínseca dos pés, ele pode ter uma contratura, tá? Ou seja, ele vai ter um desequilíbrio dos músculos dorsi e plantiflexores. Além disso, os músculos inversores e eversores também, por uma paresia, vão ter esse desequilíbrio. Então, ele pode ter essa dorsiflexão excessiva com eversão dos pés, certo? E aqui então eu só trouxe uma tabela para vocês verem a relação entre os grupos musculares funcionantes, né, os grupos musculares comprometidos que esse paciente vai ter e algumas deformidades que eles podem ter decorrente a esse desequilíbrio muscular, certo? Então a gente tem ali de T12 até S2. Aqui nós temos uma outra correlação quanto à aquisição da marcha nesses pacientes, tá? Quanto o nível medular da mielomeningocele. Então, no torácico, a probabilidade de aquisição de marcha, no lombar. Isso aí, gente, são estudos, tá? A gente não pode levar totalmente em consideração. A gente tem uma média, certo? Aqui as principais órteses, tá? Vocês estão vendo aí. Vão estudar melhor com a professora Verena os tipos de órteses, tá? Mas só para vocês terem como exemplo o nível de comprometimento que vai utilizar e a indicação na mielo, certo? E eu vou parar por aqui e vou fazer outro vídeo para a gente dar continuidade, certo, gente? Aí vocês vão ter 2 vídeos para poder assistir e fica melhor, não fica tão pesado para a gente falar, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo sobre a classificação.